sobre a questão, né? Essas questões exordiais do que tange a teontologia, né? A teontologia propriamente dita em grego, reformada. A gente vai observar isso, né? Porque várias pessoas tratam essas questões da teontologia porque vai dar essas questões diretivas em relação à perspectiva e principalmente a abordagem daquilo que está escrito. Pode passar aí, meu reverendo Vitor. Pronto, está aí essa figura emblemática, que não é propriamente dito reformado, né, mas que foi citado até na nossa aula. Também foi citado a W. Tozer. Essa citação está no livro Conhecimento dos Santos. E a W. Tozer é emblemático e cirúrgico quando ele faz essa citação dizendo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante que você pode saber sobre você. Calvino, nas Institutas, no primeiro volume, ele vai te deixar bem claro que a teologia, o conhecimento acerca de Deus, parte do pressuposto de que quando nós conhecemos realmente quem Deus é, literalmente nós nos vamos conhecer. Partindo do pressuposto, não de uma ideia que a gente vai falar mais na frente, de calbartiano, dizendo que Deus é totalmente o outro, que é uma imanência e transcendência muito rígida e frívola para tratar sobre esse assunto. Mas isso é de suma importância, porque, partindo desse pressuposto, realmente nós vamos ter um conhecimento cirúrgico para que a gente possa entender as coisas em relação a Deus. Pode passar aí a próxima frase, veja só. É uma abordagem nossa que diz o seguinte: teontologia é o conhecimento teológico sine qua non. Essa ideia sine qua non é uma expressão jurídica que diz sem a qual não pode existir. Se existir alguma defectibilidade no ato de cognição humana em relação a Deus, esse sentido é porque, como eu já falei, se a gente abordar Deus de uma forma errada, a gente vai cometer erros crassos, outroras até mesmo combatido dentro do seio eclesial. Por exemplo, quando a gente vai falar de heresias, aí vem à cabeça aquele livro de Andreas Kontenberg e Merck Kruger, que é a Heresia da Ortodoxia, que é prefaciado por nada mais nada menos por Howard Marshall, que tutelou até Grant Osborne, que é um profícuo escritor. Ele vai dizer o seguinte, que as heresias, as de hoje, elas são desenterradas e colocadas uma nova roupagem. Por exemplo, a ideia de Marcião, que tenta casar o gnosticismo com a perspectiva cristã. Ele coloca Deus como Deus do caos, o demiurgo, e dizendo que o Deus bom é Jesus e que foi esse que gerou o apóstolo Paulo, trazendo coisas terríveis para o seio eclesial para ser combatido. A prova disso é que Policarpo se encontra com ele em Roma e Marcião diz a ele se ele conhecia quem era ele. Ele disse: eu conheço você, é o primogênito de Satanás, devido aos erros crassos e graves dentro da própria igreja. O próprio John MacArthur, no livro Sociedade Sem Pecado, ele vai dizer que a heresia, elas são carregadas para dentro da igreja nos ombros da tolerância. E, como o próprio Calvino vai dizer, deixa bem claro, que faz uma analogia dizendo: um cão jamais fica sem latir ou tenta proteger o seu dono quando ele está sendo atacado. E nós, como cristãos, e assim uma palavra bem que o pastor Thomas Magno colocou, eu não faço parte disso, mas o pastorado e a pessoa que trabalha nessa instância teopedagógico tem uma perspectiva de ser guardião da sã doutrina. Embora que essa analogia a gente vê era para ser o STF, mas realmente é isso. Nós devemos ser guardiãos da sã doutrina, como disse Paulo a Timóteo lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, considera essas coisas, porque tanto assim salvará a ti mesmo e tanto aqueles que te ouvem. O púlpito da igreja, ou a questão teorética no que tange a pedagogia, nós devemos tratar realmente como Deus é, conforme o padrão das Escrituras Sagradas. E tendo essa defectibilidade em relação a isso, a gente pode cometer erros crassos e muito nocivos em relação a Deus. Não precisa nem falar das heresias contemporâneas que nós temos visto, e tem sido algo que tem trazido um chicote nas costas daquelas pessoas que querem preservar a questão da sã doutrina. Alguém quer elencar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Pode falar, meus irmãos.
Sendo assim, eu vou continuar. O que eu coloquei é que podemos ter consequências horrendas e cruentas se a gente tiver esse conhecimento errado acerca das coisas de Deus. Clica aí mais um pouquinho aí, Vitor. Deixa eu ver aqui. A ortopraxia, vocês sabem o que é isso, né? Orto, correto, praxia de prax, né? Que é a ideia da prática correta, de um cogito ergo sum, né? Do creio, logo existe essa frase, né? De René Descartes, que inclusive ele rouba essa frase, né? Levará o agente do qual repousa o conhecimento divino a insanidade mentais ou axiomas inquebráveis, eternais e justos. Quando nós, lógico que a gente já falou isso, devido a esses erros crassos, a gente pode ter uma ideia muito nociva acerca de Deus. Por exemplo, eu fiz, digamos que um gabinete online ontem com um rapaz que ele tem um problema muito grande acerca de ansiedade. Né? Ele já tomou vários ansiolíticos e ele tem muitos problemas em relação a isso e atrapalha muito a sua percepção espiritual. Uma das coisas que ele sempre trata é que os problemas dele é resultado, literalmente, da sua infidelidade a Deus. Ele pensa que está ansioso porque ele não consegue ser fiel como ele acredita que, lógico, que Deus realmente deve ser tratado. E eu pedi que ele lesse Romanos 7 comigo ontem e observasse, né, que dessa questão antropológica, que até o filósofo Vídeo vai dizer, vídeo melhora provoca e deteriora seca, eu vejo o melhor, porém eu escolho o pior. Isso é natural até mesmo nas pessoas que são regeneradas. Lógico que nós temos uma percepção acerca de Deus diferenciada, temos a iluminação do Espírito Santo e a nossa consciência não é que vai nos acusar, mas vai nos demonstrar o caminho dos quais devemos seguir. E eu disse a ele que esse conhecimento acerca de Deus, de causa e efeito, é a teologia dos amigos de Jó. Ele faz Bildad e Zofar, que diz que as coisas que estão acontecendo com Jó é resultado, é efeito da causa, dos problemas e dos pecados cometidos por ele, como negar o direito do órfão da viúva, de olhar para a mulher donzela, de se considerar jactancioso e soberbo. Eu disse a ele que isso também levou à catástrofe, principalmente por uma teologia medieval, que garante uma perspectiva soteriológica partindo do pressuposto da causa literalmente do homem. É um evangelho sem graça, é um evangelho que pisa na cruz e cospe na graça. É um evangelho medieval que foi bem tratado, principalmente pelos reformadores e os pré-reformadores, tratando sobre o evangelho da graça. É uma insurreição de Pelágio no âmago do nosso coração. E por ter essa perspectiva com deficiência, né, totalmente antagônica da realidade que tem na Bíblia, para ele tudo que ele faz é resultado disso, e isso causa problemas terríveis, inclusive esse problema que ele tem de ansiedade, pelo menos ele acha, né, com relação a isso. E essa ansiedade a gente sabe que pode ser uma questão de caso causuísta, como no caso do próprio Calvino e também do próprio Spurgeon, que dizia, no caso Calvino, dizia o seguinte, mesmo tendo 32 doenças, que ele entendia que tudo que estava acontecendo, ele dizia, Senhor, eu estou me sentindo que estou sendo esmagado, mas te dou graça porque estou sendo esmagado pelas tuas próprias mãos. E Spurgeon também entendia que a questão da depressão dele estava dentro dos parâmetros e dos decretos divinos e servia de forma doxológica. Alguém quer falar? Para mim está tranquilo, está tranquilo. Está tranquilo, reverendo Bruno. Quem quiser falar, não tem problema nenhum. Aqui a gente pode aprender um com os outros. Eu não vejo problema nenhum de alguém querer falar alguma coisa, de colocar um acréscimo. Né? A gente não tem. Já disse Henry Ford, né, que o todo sempre vai ser mais inteligente do que o ser unitário. Reverendo Douglas está falando aí. Boa noite também, né? A gente vai tratar agora que isso é a perspectiva do livro, tá certo? Do livro do Heber Campos, né? O ser de Deus e os seus atributos. A gente vai tratar essa questão aqui sobre isso. Logo na primeira parte, na questão introdutória, na propedêutica do livro, ele vai falar sobre a singularidade de Deus e daí ele vai trazer os desdobramentos em relação à singularidade de Deus.
eu não vou utilizar uma linguagem tomista, né? Ou neotomista, ou norma gasliana, mas isso é verdade. A singularidade de Deus é de suma importância. Por quê? Porque a singularidade de Deus, lógico, vai apontar para várias coisas, né, que vai ser tratado também mais na frente, mas a gente vai dar uma pincelada aqui. Por exemplo, a singularidade de Deus, nós vemos isso a partir do próprio livro de Gênesis, né? Por quê? Deus, na sua singularidade, pode mostrar literalmente que é um combate direto, principalmente um dos livros, né, que é de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, que é Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, que essa questão da singularidade de Deus é de suma importância, porque quando está sendo compilado esses livros, vocês entendem muito bem, melhor do que eu, vocês sabem que é um contexto extraordinariamente politeísta, principalmente no contexto copta, no contexto Egito. Por exemplo, dentro da cosmogonia copta, existia um deus, né, que, se eu não me falha a memória, é Anur alguma coisa, que ele vivia solitário. Veja como são as coisas. E ele, nessa questão desse momento de inércia que ele vivia, ele resolveu, preste bem atenção que eu vou falar aqui, tá certo? Eu estou diante de pessoas que têm uma maturé incrível. Ele se masturbou e gerou seus 2 filhos. Um representava a fauna e outro a flora, que era dentro daquele contexto. E isso aconteceu dentro do... Ele lançou o seu sêmen no Rio Nilo e nasceu os seus 2 filhos. E com isso, o que é que acontece? O próprio faraó, toda vez que ele assumia a questão do seu trono e o seu império, ele fazia esse mesmo ritual na frente de todo mundo para indicar prosperidade, lançando o seu sêmen no Rio Nilo. E isso é um contexto totalmente politeísta. Dentro da teologia do Antigo Testamento, tem um livro do Bill, né, que fala: você se torna aquilo que você adora. Por exemplo, o deus Baal e o deus Astarote, que também intercambiavam essa ideia de sexualidade, que é o deus da prosperidade. O Bill vai falar sobre isso nesse livro. Nesse deus da prosperidade, para que pudesse existir essa prosperidade, Baal, que no original quer dizer senhor, ele tinha um contato sexual com a sua esposa Astarote. E com isso, o seu sêmen, quando caía no solo, fazia com que houvesse essa fertilização do solo, trazendo assim a prosperidade. Por isso que nós vemos esse desafio de Elias lá em 1 Reis, capítulo 17, eclodindo, dizendo que em meu nome não pode chover sobre a terra, passando 3 anos e 6 meses, que depois vai culminar no desafio do Carmelo, devido à dubiedade de pensamento que existia entre o povo de Deus, porque a politeísta Jezabel, que é da cidade, que é da ambientalização de Tiro, que era cultuado disso, ela conseguiu propagar toda essa praga, mostrando essas questões do politeísmo. Mas dentro da Bíblia a gente vê uma narrativa intracanônica, embora que a teologia natural trate muito bem sobre isso, mas a gente vê uma questão intracanônica demonstrando a singularidade de Deus. A singularidade de Deus é vista no credo israelita, que depois vai ser aperfeiçoado nos lábios de Cristo. Vai dizer o seguinte, que é o Shema, Deuteronômio capítulo 6 e verso 4. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Veja, as pessoas, o livro de Deuteronômio quer dizer, as leis que são ditas novamente, foi até tratado isso lá com o reverendo Tomás Magno, essa questão da singularidade divina no livro de Deuteronômio, que é uma reconstrução das compilações, dos resumos de Moisés, mostrando claramente essa questão da singularidade de Deus naquele contexto politeísta, principalmente na ambiência que eles vão adentrar na terra prometida, na terra que emana leite e mel, e lá está naquele contexto de Canaã, como vai dizer em Josué capítulo 11, os gigazeus, os gibuseus, os midianitas, os fariseus e outros povos, eles eram totalmente politeístas. A gente vê isso também no discurso, literalmente, embora que é um discurso que é chamado de etnoteísmo, porque eles acreditavam que existia um Deus, mas também, até certo ponto, eles acreditavam que existiam outras divindades. Lógico, eles não tinham a ideia, como a gente tem hoje, devido a uma progressividade canônica. Quem vai dizer isso é Gerhard von Brunier, né, da progressividade do cânon do Antigo Testamento, que depois, com o passar do tempo,
eles vão entendendo determinadas coisas, mas a singularidade de Deus, ela é algo que nós parte do pressuposto disso, porque a singularidade de Deus perpassa a ideia da criação. Se as coisas que estão sendo criadas foram criadas como causa efetiva de um ser, quem é esse ser? Aponta para Deus. Jeremias capítulo 32, verso 15. Ah, Senhor Jeová, tu criaste os céus e a terra com o teu braço forte e com o teu grande poder, e coisa nenhuma te é maravilhosa. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? A singularidade de Deus aponta literalmente para os outros atributos. Norman Geisler vai dizer que os atributos de Deus, eles são bem observáveis, principalmente os não compartilhados pelo seu nome. El Shaddai, né, que é o Todo-Poderoso, Elion, acima de outros deuses, que é a primeira vez que Abraão cita o nome de Deus, ele cita nessa perspectiva que é Deus acima de outros deuses, né? E aponta para essa questão da singularidade de Deus, né? Norman Geisler trata muito bem isso na sua teologia sistemática. Hermann Bavinck também trata sobre isso. O próprio Calvino, Tomás de Aquino e outros grandes teóricos trataram sobre isso, sobre a singularidade de Deus, ou de pura realidade, ou que Deus é ato puro, na linguagem tomista de Norman Geisliana, mostrando que Deus, na sua singularidade, mostra que Deus, ele é incriável. Deus não pode ser criado por absolutamente ninguém, porque para que Deus pudesse ser criado, caía dentro de um politeísmo, e o politeísmo, como vai dizer Dr. William Lane Craig, ele leva a pessoa literalmente para um movimento circular. Sim, quem criou Deus e quem criou Deus, tem que existir uma causa efetiva de todas as coisas, e isso aponta para a singularidade de Deus. Mostra também que Deus é criador de todas as coisas. Isso a gente vê claramente no Salmo 113, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde o nascente do sol até o acaso. Ele se inclina para ver como estão os céus e a terra, e levanta o pobre do pó e do monturo necessitado para fazer assentar à mesa dos príncipes, mesmo os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Louvai o Senhor. Isso aponta literalmente para essa singularidade de Deus, que é muito bem tratado na própria idêntica do livro do Weber Campos sobre o ser de Deus e os seus atributos. Irmãos e irmãos, podem falar, viu, meus irmãos? Estou achando vocês bem calados. Irmãos, eu estava lembrando aqui, eu acho que foi umas 2 aulas atrás que eu dei sobre o Catecismo Maior do Westminster. E aí eu estava falando justamente sobre isso, que a singularidade de Deus implica justamente de que outros entes que existirem, outros entes, né, dependem exclusivamente do Deus Criador. Ou seja, se Deus é singular, logo todos os outros entes, eles são criados por esse Deus singular. No caso, se ele não fosse singular, não teria como isso acontecer. E se ele é singular, também Deus, né, trabalhando aqui o argumento melhor, se existem vários deuses, perde a singularidade de Deus. E se ele é singular, automaticamente todos os seres devem ter sido criados por ele. Não tem um ser que possa se existir autossuficiente, né, e autoexistente. Realmente, né? A perspectiva do eu sou, né? Lá, veterotestamentária de Êxodo, capítulo 13, verso 14, né? Que é uma marca indelével, né, reverendo Bruno, de Deus, ali como o estigma mesmo para Moisés, de Êxodo 3,14, né? Do eu sou o que sou, que é um título de Jesus, que vai apontar isso lá, literalmente, vai apontar para os 6 eu sou, lá de João, da teologia de João, apontando essa singularidade de Deus, embora que também a gente sabe, né, que essa questão da Trindade é totalmente escriturística e não mexe em ponto algum acerca da singularidade de Deus. Em João capítulo 1, né, que vai abordar, João ele só está fazendo, literalmente, ele está combatendo o gnosticismo. O livro de João, isso está lá no livro de Andreas Kottenberg e outros, Cristologia do Novo Testamento, juntamente com
com Oscar Cullmann, com o universalista Oscar Cullmann, o que ele está fazendo é nada mais dando amplitude do Bereshit lá, de capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 1 de João, é totalmente intercambiável. Até dentro, está no livro de John Julius Stott, que é Fontes Judaicas do Novo Testamento, como no movimento restauracionista do 4º e do 5º século, principalmente pela teologia do rabinato, e depois mais na frente vai desaguar nos grupos sectários, uma das coisas que na cabeça deles não saía era que Deus era singular em relação aos outros deuses cultuados por outros povos, e também, né, dentro dessa aliança, dentro desse movimento aliancista, eles acreditavam que Deus era singular e criador efetivo de todas as coisas. Isso eles não perderam. Embora que ficou embaçado, principalmente no momento da apostasia dos israelitas, que a gente observa essa apostasia intracanônica, principalmente tem essa problemática que vai causar dentro logo ali do exílio da Babilônia, né? Essa questão da singularidade de Deus dentro do próprio judaísmo, da teologia do segundo templo, está lá no livro de A Sombra do Segundo Templo, isso não é perdido de forma alguma. O livro de João, capítulo 1, ele literalmente está combatendo o gnosticismo, que é a ideia errada de Deus. A ideia do gnosticismo era essa. Ora, Deus é bom e a carne é má. Se Deus é bom e a carne é má, literalmente ele não pode encarnar. Ele está combatendo os mandeus, que acreditavam que João Batista era o Messias, e está combatendo o gnosticismo, que é duas ideias erradas acerca de Deus. Por isso que ele vai dizer, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Né? Ele é antes de todas as coisas subsistem por meio dele, vai dizer as perguntas de João, mostrando que João, né, fazendo essa cerca, que ele não é o profeta, e vai dizer que de Moisés veio a lei, mas a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo, e vai dizer que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Essa é uma ideia que deve compor toda a nossa teologia, toda a nossa perspectiva teorética, teológica, a filosofia, né, que é escrava da teologia, embora que algumas pessoas, como bem colocou o reverendo Bruno, aí então estão voltando, né, a estarem embevecidos com a pseudologia, que vai dizer que para a pessoa ser um bom teólogo, ele tem que ser primeiro um filósofo. É interessante isso, porque no Novo Testamento a gente não vê nenhum filósofo sendo o confeccionador do Novo Testamento. Não estou desprezando a filosofia, que tem outras pessoas que têm que ter essa formação, mas se você não conhecer, principalmente uma teologia bíblica, como bem coloca sempre o reverendo Clebson, então a gente não pode fazer uma teologia totalmente apurada, e a gente vai ver esses erros nonsenses, esses erros visíveis, a gente vê hoje, principalmente pela uma falácia da autoridade da linguagem das pessoas, pela aparente, né, linguagem refinada da escolástica. Alguém quer mais falar alguma coisa? Podem falar, meus irmãos. Então vamos lá. Pode continuar? Não, nesse ponto eu só vou citar uns textos que eu acredito que os irmãos tenham consciência do que é imanência e aquilo que é transcendência. A imanência é Deus que atua literalmente na criação, e a transcendência é que Deus transcende a criação. A imanência, a gente pode ver isso no Salmo 104, que vai dizer, o Salmo 104, dizendo o seguinte: a atuação de Deus. Todos esperam de ti que lhe dê o sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles recolhem, se abre as tuas mãos, se enchem-se de bem. Se tu vira o teu rosto, ficam logo perturbados. Se tu tira a respiração, logo morrem. A imanência de Deus, né, porque é um combate direto, embora que posterior, é um combate literalmente à questão do deísmo, que a gente vai ver também um pouco mais na frente. E a transcendência de Deus, que mostra esse Deus que é transcendente, que transcende a sua natureza, que ele não depende da natureza para propriamente existir. Nós vemos isso no Salmo 139. Né? Senhor, tu me sondas e me conhece quando me assento e quando levanto, de longe conhece o meu pensamento. A palavra ainda não chegou na minha boca, mas, Senhor, tu conhece todas elas. Tu me cerca por diante e por detrás. Tal ciência é maravilhosa demais. Para mim é tão elevada que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer minha cama no céu, tu também estás ali. Se tomar as asas da alva e subir aos confins dos mares, tu também lá está. Tua mão me guiará e tua destra me susterá. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra, ainda estava na substância informe, todas essas coisas
foram escritas no teu livro, sem que nenhuma delas ainda havia. Aí o verso 24. Senhor, vê em mim se há um caminho impuro e me guia pelo caminho eterno. Mostra a transcendência de Deus, misturado com a imanência de determinados pontos desse texto, que é muito interessante para a gente observar isso. E a proposta de Heber Campos é citar Isaías capítulo 6 como ser transcendente na revelação do chamamento do profeta Isaías e um Deus também imanente na questão daquele texto. Tá certo? Aí pode dar continuidade, amados? Que a gente não pode... O notitia Dei naturalis, né, é porque a gente parte do pressuposto de uma revelação natural. Isso a gente pegou emprestado da dogmática de Theodor Miller, né? Eu não tenho problema nenhum disso, do luterano lá. Ele traz algumas coisas interessantes, né? A notícia de Deus, né? Os feitos de Deus através da natureza. Né? Esse notitia Dei naturalis, que Heber Campos fala isso com uma outra linguagem, mostrando Deus através da criação. Cícero dizia o seguinte: é impossível, nós não conseguimos ver Deus, mas nós conseguimos ver Deus através da onde? Dos seus feitos, da sua obra. Não tem coisa melhor do que observar isso através da sua criação. Lá vai dizer no Salmo 19, Grant Osborne vai dizer que o escritor está fazendo uma analogia a um arauto do Antigo Testamento, porque ele está dizendo que a natureza também prega. Ele vai dizer o seguinte, né? Salmo 19, verso de número 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mão. Um dia faz declaração ao outro dia, uma noite declara sapiencialidade, outra noite não há linguagem, não há palavra, não há entendimento, mas ouve-se a sua voz. A própria natureza conclama. Isso vai dizer, Romanos capítulo 1, verso 20, que os atributos de Deus são manifestos através da criação, e vai dizer Paulo que são provas para que os homens fiquem inexcusáveis. Até o grego, que não tem a revelação geral, a revelação especial através da escritura positivada, literalmente ele tem essa questão da demonstração da singularidade de Deus através das coisas criadas. Poimeta teu, né, o discurso de Deus, a poesia de Deus, né, dessa questão, né, que essas coisas, através, mostram também essa questão da revelação de Deus, o poema de Deus através da criação, e o próprio homem aponta exclusivamente para esse Deus singular, tão bondoso e maravilhoso. Vamos lá. Passa aí, Vitor. Aperta de novo. O terceiro está aí. Não, pode passar isso aí, eu estou falando rápido, né? Porque só já é 2h54 aqui no meu relógio. Vamos lá. Pela operação confirmada de Deus no reino da natureza e na história. Por exemplo, a história mostra essa gratia comune, essa gratia comum de Deus através da história. Isso a gente vê Daniel capítulo 2 capítulo 7 para mostrar claramente isso. Capítulo 2, o sonho que Nabucodonosor tem e não revela a ninguém. Daniel se propõe a revelar para não morrer também. Ele se junta com seus amigos de exílio, os próprios judeus, e ele vai dizer, dá a revelação, mostrando que a cabeça de ouro é o Império Babilônico. Depois ele vai dizer que o peitoral de ferro com os braços simboliza o Império Medo-Persa. Depois a sua cintura de bronze vai dizer que é Império Grego, e a parte de baixo de barro e prata, e de barro misturado com aço, vai dizer que é o Império Romano. Depois, no capítulo 7, isso é demonstrado entre animais. Primeiro, o leão alado, o Império Babilônico. Depois, o urso que come 3 costelas, porque o Império Medo-Persa ele se beneficia de 3 poderes financeiros da Babilônia, da Lídia e do Egito, para manter o seu poderio. Depois, o leopardo com asas, Alexandre o Grande, que dentro de 10 anos consegue expandir o reino helênico. Depois, o animal que ninguém consegue entender, né? Mas depois ele vai dizer no capítulo 7, verso 13, que eis que estava nas minhas visões noturnas, e vi um com a aparência do filho do homem, e foi levado a um ancião de dias, e foi-lhe dado honra, domínio e poder, porque o seu reino é sempre eterno e não tem fim, mostrando Cristo, o advento de Cristo, mostrando literalmente o seu poder e os seus demais impérios, e Deus controlando toda essa questão da historicidade mundial, mostrando a sua graça e a comune. Pode continuar. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, viu, irmãos? Se não, então vamos lá. Pela lei divina, escrito no cardias, né, no coração, né, o seme
religiones e os sensus divinitatis. Né? O sêmen da religião, isso é bem desdobrado pelo próprio Calvino, né? Que todo homem tem essa perspectiva aflorando de uma religião, né? E tem esse senso de divindade. E isso faz, Paulo vai dizer em Romanos 2, verso 15, que Deus imprimiu no coração do homem a lei, e a sua consciência vai acusando e vai o defendendo, né? O sinergos dessa lei que existe no coração do homem, que sempre vai ser trabalhado, aquelas pessoas que gostam de trabalhar da lei natural. Mas vejam só, da teologia natural. Mas isso aponta literalmente para um senso de divindade, que aponta para o que é justo e para o que é injusto. Mesmo as pessoas não tendo um cogito rego sum, né, regium sum, literalmente em relação acerca de Deus, mas essas pessoas começam a ter um senso das coisas que são certas e erradas, embora aqui um conhecimento deficitário, né, delimitado em relação àquilo que realmente Deus é, que a gente só vai ver isso através das Escrituras. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão? Inclusive, essa lei divina escrita no coração foi utilizada no tribunal de Haia contra os alemãos. Foi utilizada a lei divina, né? Esse senso de justiça foi literalmente porque eles disseram que faziam aquilo de acordo com o Estado. Mas o apelo do tribunal de Haia foi dito literalmente que não. Existe um senso de que matar pessoas de forma sem motivações específicas, literalmente, é um erro crasso, terrível, que deve ser punido. Inclusive, vários deles vieram aqui para o Brasil, né? Meu Deus do céu, é uma terra sem lei. Então, vamos lá. O gregatai, né? Que é isso aí, que é o princípio cognoscente, o princípio real de obter esse conhecimento. Muito bem, o reverendo José disse que esse princípio tem causado muito efeito acerca das religiões. Eu não sei se os irmãos concordam com o livro de Dom Richard, né, que é Fator Melquisedeque. Essa questão dessa cultura, porque ele trata a questão dos feitos de Deus, além da cultura, esses sensos divinitatis que é visto nas outras culturas. Isso é muito interessante acerca do conhecimento de Deus. Eles só não vão ter esse conhecimento perfeito, mas isso é muito interessante, principalmente na obra missionária, muito bem colocada. O princípio cognoscente, esse gregaptai, é apelação para as escrituras que Paulo sempre faz e o próprio Jesus. Gregaptai, nós sabemos, está no tempo que nós vemos, no tempo perfeito, dentro de uma gramática grega. O tempo perfeito é aquele tempo que ele une a questão do tempo aurístico com o tempo presente. Isso vai dizer o Robertson e o próprio Daniel Wallace, porque é uma coisa que está escrita e os seus efeitos ainda continuam, que é o apelo literalmente que Paulo faz nos midrashes de amarrar pérola, quando vai provar da salvação universal, no sentido combatendo o particularismo judeu dentro da epístola de Romanos 10, 13, ele vai citar várias partes das escrituras para comprovar isso, né? Utiliza o legeigar e grafê, portanto, também está escrito, e vai também utilizar o gregaptai, que Jesus utilizou no combate com o diabo lá no deserto, mostrando que ele venceu através do conhecimento de Deus, que parte das escrituras sagradas, esse argumento teontológico, né? Por Satanás, nós sabemos, naquele embate, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: está escrito, gregaptai, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8. Quando vai ser lançado no pináculo, Satanás transporta ele para o pináculo do templo, ele utiliza a mesma retórica, esse apelo das escrituras, porque mostra que as escrituras não podem falhar, e esse é o princípio cognoscente do conhecimento de Deus. Paulo faz isso em Romanos 10, 3, dizendo que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, citando Joel, capítulo 2. Depois ele vai dizer: como invocarão se não crerão? Como crerão se não ouvirão? Como ouvirão que não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daquele que anunciam o evangelho. Isaías 52, 17. Depois ele vai dizer:
mas a Bíblia havia predito que nem todos dariam crédito à nossa pregação. Isaías 53, verso 1, e depois ele vai terminar com o desdobramento do Shema, que é através da pregação, que ele diz, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus, que é um desdobramento de Deuteronômio 6,4, fazendo um midrash, uma exegese, de amarrar pérolas, que é juntar vários textos, que é a pérola, e comprovar uma verdade através das Escrituras Sagradas. Alguém quer falar alguma coisa? Então não, né? Ponto. Vai terminar de 1h30, não é isso? Volta aí, passa aí. Passa aí, Varão. Ah, sim, tá ok, tá certo aí. A gente vai ver algumas questões do capítulo 1, né, que o próprio Heber Campos vai tratar sobre essas questões, né, que ele vai tratar, essa questão da singularidade de Deus, vai desdobrar bem, utilizando até alguns argumentos, né, filosóficos para poder sustentar tudo isso dentro de uma perspectiva reformada, cristocêntrica e escriturística. Primeiro ponto, o politeísmo convoca por uma inferência monoteísta, né? Essa é a ideia que eu quis colocar, perdão aí no erro, né? Essa questão, o politeísmo, embora aqui exista essa questão daquilo que já foi falado, dessa perspectiva de vários deuses, sempre quem tem essa ideia sempre vai atrelar a um Deus superior ao outro. Embora que eles tentam de forma errada, né, colocar esse Deus superior, porque nesses desdobramentos de senso de justiça e outras coisas, a gente vê isso na cosmogonia grega, né, que tem um apelo a Zeus como chefe do panteão, e vendo a questão do Deus da morte, do mundo dos mortos, Hades, Poseidon, Deus o Deus dos mares, Atenas, a deusa da justiça e outras coisas, querendo ou não, de forma, digamos que velada, eles sempre vão tentar apontar para um Deus superior aos outros que são subalternos. Esse politeísmo, ele convoca por inferência monoteísta. E o Heber Campos, ele diz que o monoteísmo, realmente, ele sempre existiu, e o politeísmo, ele é uma corruptela de tudo isso. E a gente vê isso, né, principalmente no livro de Gênesis. E um dos fatos que nós vemos isso é sobre a questão da egípcia Hagar, que lá ela vai conclamar ao Deus dos céus sobre a sua vida, sobre aquele encontro que ela tem devido ao seu filho Ismael. Naturalmente, Abimeleque também vai tentar dessa forma, e outras pessoas que, embora que de forma doentia, né, com inferências erradas, a gente vê isso nas questões de José, a gente vê isso também dentro do exílio da Babilônia com Nabucodonosor e outros seres. O próprio Ciro entendia que era o Deus bíblico do qual existiu aquela profecia de Isaías 45, que está positivado no livro de Esdras, traz literalmente o politeísmo, ele convoca para o monoteísmo, mesmo que de forma incoerente, mesmo que de forma inconsciente, o politeísmo ele não pode ter, digamos que, prevalecer sobre isso, sobre a ideia de existir um Deus superior a esses outros deuses que estão debaixo da sua tutela. O texto que eu citei aqui de Isaías 43, 13, nós sabemos que ele é um texto lá de Isaías do 40 até o capítulo 66, é o que a gente chama de textos restauracionistas, quem vai dizer isso é Stanley S. Bob Utley, do 1 ao 39 são profecias de acusação, e do capítulo 40 ao 66 traz a ideia de restauração. Nesse capítulo, né, quando fala da cerca do rei Ciro, Ciro ele entende literalmente que Isaías 43, perdão, quando está no contexto do Império Medo-Persa, esse Isaías 43, ainda antes que houvesse dia eu sou, é porque existia 3 deuses diferentes, sem ter a mesma essência, distinto da Trindade. Existia o Deus do bom e o Deus do mal, que vinham combatendo o tempo todo, e quando o Deus mal prevalecia, acontecia as catástrofes e as percas da guerra, e o Deus bom é quando tudo estava pacificado. E existia o Deus tempo, que estava acima desses 2 deuses, mas que também precisava desses 2 deuses para atuar. Aí Deus claramente diz em Isaías 43, ainda antes que houvesse tempo, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos.
Mesmo que existissem esses três deuses na concepção do Império Medo-Persa, a palavra de Deus, se ele dissesse qualquer coisa, tinha que atuar literalmente, soberanamente, a esses supostos deuses que nós sabemos que não são. Então, politeísmo, ele convoca literalmente, embora aqui nesse argumento que o reverendo Bruno colocou, formidável sobre a questão dos entes, mostra literalmente e aponta para a questão monoteísta, embora aqui de forma deficitária. Vamos lá. Os sábios fizeram intelecções sobre Deus, né, nesse sentido monoteísta. O próprio Cícero, né, o próprio Aristóteles também tem essa ideia de existir um Deus, embora que com uma nomenclatura bem estranha para a gente, sobre a questão do motor imóvel que move todas as coisas e que é a causa efetiva de todas elas e que não é movido por ninguém, né? Também, querendo ou não, o próprio Sócrates, né, que dizia que existiam outros deuses além daqueles que eram cultuados pelos helenistas, pelos gregos, os sábios sempre fizeram essas intelecções acerca que existia um Deus criador de todas as coisas, mas sem saber realmente quem é. E lá em Atos, capítulo 17, você pode ver que a homilia de Paulo, que o discurso de Paulo, ele utiliza esse argumento em Atos, capítulo 17, porque, como diz Pármenes, né, nós somos criaturas de Deus, por ele vivemos, nos movemos e existimos. Ele está no contexto politeísta, vai dizer que o que ele está pregando é o Deus desconhecido, que eles conheciam só tateando, mas não tinha o conhecimento correto desse Deus, e Paulo prega isso. O discurso de Paulo só não é mais efetivo porque ele apela dizendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E dentro de um contexto grego, a ressurreição é algo pueril, é algo que não entra na cabeça deles, porque na cabeça, ali neles, eles entendiam que a ressurreição é trazer a alma de volta para o corpo, e eles acreditavam que, literalmente, que quando a alma sai do corpo, ela deixa de ser aprisionada e ir para o mundo das ideias, para o mundo perfeito, assim como Platão disse. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão doidos que termine logo, né, Vitor? Para Vitor já está doidinho para botar a camisa 10 e a brasileira de capitão para entrar em campo. Deixe de história, rapaz. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. O Anselmo, né, vai trazer que o próprio Heber Campos, ele vai trazer os argumentos, né, os argumentos ontológicos, o argumento moral, o argumento teleológico, o argumento cosmológico, né, sobre essa questão, literalmente, acerca das coisas de Deus. Fides quare intellectum, essa ideia, né, eu creio, para que eu possa entender que é pego de Agostinho, Anselmo vai trazer esse argumento ontológico que é imbatível, dizendo que tudo aquilo que a gente pode conceber como perfeito, isso aponta diretamente para Deus. E Anselmo, ele foi arguido pelo espanhol, que me esqueci o nome, que ele disse o seguinte: sim, e o que seria uma ilha perfeita? Ele disse, não tem como conceber a ideia de uma ilha perfeita, porque a ideia de uma ilha perfeita tinha que ser algo totalmente concebível. Quantos grãos de areia necessariamente precisaria para se ter? Quantos coqueiros? O tamanho do mar para que existisse essa ilha perfeita. Por isso que ele disse que essa ideia não tem como ser concebido. Que é isso, irmão? Aí ele vai dizer, não. Quando isso aponta para Deus, porque Deus é imaterial, porque Deus é anterior a todas as coisas, por isso que conceber Deus como ser perfeito, né, esse ser dessa perspectiva ontológica, literalmente vai apontar para Deus. Até hoje, como um reverendo nosso, que em comum que nós temos, ele disse que esse argumento, aparentemente, sendo simples, sem ser simplista, é um argumento que até hoje não é quebrado. Lares e outras pessoas, né, melhoraram esse argumento, mas esse argumento da ideia de Deus, ela é totalmente necessária ao coração do homem. E assim a gente for ver essa perspectiva, né, e entrando aí com essa perspectiva, a linguagem tomista, principalmente, Deus tem que ser imaterial para que isso aconteça, porque Deus não pode ter tamanho. E a dimensão
porque a dimensão de tempo, espaço e tamanho dá a ideia do tamanho da sua inteligência. Por isso que Deus é perfeito na sua perfeição, por Deus ser imaterial. Enfim, tem outros argumentos que a gente pode intercambiar e deixar bem nessa perspectiva cosmológica de Anselmo. Depois tem esse argumento moralis, padrão, né? Moralis quer dizer da moral. A moral, literalmente, a gente já falou até certo ponto, essa ideia desse padrão moral existente aponta para a ideia que existe um legislador perfeito. Esse argumento, se eu não estou enganado, é o argumento que convence o C.S. Lewis sobre a questão da imoralidade, principalmente porque C.S. Lewis é combatente de guerra. E ele fica muito triste por isso. Inclusive, o livro Cristianismo Puro e Simples é confeccionado numa rádio no período de guerra, da Segunda Guerra Mundial. E essa ideia que a gente traz desse padrão moral, né, são questões apelativas que estão imbuídas nessa questão e traz essa ideia do ser de Deus, desse padronizador moral. Já disse a W. Tozer que o padrão de Deus é santo, e por ser santo, aqueles que o adorem devem ser de santidade. Esse padrão moral aponta literalmente para essas ideias de que é certo e errado. Lógico que a gente sabe que o homem natural, diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, 14, que o homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito de Deus, porque elas se revelam espiritualmente, mas o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. É por esse padrão moral, as pessoas que não conheceram o Evangelho, mas por esse padrão moral, que a régua de Deus, o padrão de Deus, é o apelo também de Paulo em Romanos capítulo 1, sobre essa questão, que nem os gregos tributavam a Deus, nem tampouco os judeus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por estarem destituídos da glória de Deus, que é a percepção do Evangelho, que entende que a pessoa é miserável, desgraçado, cego e nu, por esse padrão moral, né, terrível que a pessoa tem, logo ele aponta para esse legislador, que aponta também, literalmente, a partir do Evangelho, para a pessoa de Cristo, que mostra a moral e o padrão do céu. Grant Osborne, falando sobre a ética cristã, ele vai dizer que a ética do cristão é o céu, que é a dose metradora da sua vida e os seus óculos de cosmovisão. Pode continuar? Então, vamos lá. O argumento, né, teleológico, eu coloquei teleologos, né, que todas essas coisas, isso já foi falado aqui, intercambia que tudo que existe hoje, literalmente, vai apontar para que essas coisas estão sendo construídas de forma arquitetada. Existe um pensador por detrás de todas as coisas que está acontecendo. Lógico que a gente sabe que esse pensador é Deus. E todas essas coisas necessariamente apontam para o fim, principalmente pelos fins simultâneos que já ocorreram no mundo. Por exemplo, tem uma mulher que o nome dela é Camille Paglia, não sei se vocês conhecem, que ela é homossexual, né? E ela é feminista clássica, isso foi ela que disse. Mas ela sempre disse, ela foi boca de Deus ali, no Roda Viva, ainda triturou um monte de gente falando sobre a questão da ideologia de gênero, dessa porcaria, dessa lixiviação moral. Ela disse que não existia, e no argumento dela dizia que todas as vezes que existia uma glamoralização da homossexualidade, a sociedade se destruía, se autoflagelavam. E eu vi isso aí como a gente vê na perspectiva cristã, né, de que quando existir as mesmas coisas que ocorreram de forma intracanônica, está mostrando o fim. E a prova disso, diz lá em Mateus capítulo 24, que isso é que o amor de muitos esfriarão, isso é o padrão do mundo. Pessoas iam casar e dar-se em casamento, guerras, rumores de guerra, pais contra filhos, filhos contra pais, esse era um padrão que estava apontando para o fim, e esse é o argumento teleológico, que as coisas apontam para o fim. Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu eterno propósito. Depois vai dizer lá, se eu não estou enganado, Romanos 8 e 18,
que para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar para a glória que há de ser revelada. Então existe um propósito para todas as coisas nos céus e na terra que apontam para esse fim, da qual Deus arquitetou todas as coisas. Então vamos lá. Já estou falando demais, já estou quase tomando tempo. Vamos lá. E o argumento cosmológico, né, que é o cosmotuteu, o argumento do cosmo de Deus, que já foi falado aqui também. O argumento cosmológico é que Deus criou todas as coisas e arquitetou elas de forma bem coerente, com leis naturais, né, e dessa maneira totalmente organizada. Sim, o irmão colocou, o reverendo colocou na questão do sentido escatológico. A questão do cosmo é que todas as coisas foram criadas por Deus e está em perfeita harmonização. Ninguém, por mais que tenha um alto grau de intelecções, poderiam arquitetar esse mundo tão perfeito. Só para você ter ideia, o nosso cérebro, que tem 1,8 kg e outras pessoas têm mais, devido ao alto grau de competência, assim como o Vitor, é a estrutura mais complexa do universo, é mais complexa do que todas as coisas do que todas as coisas criadas. É impossível que isso tenha acontecido partindo do pressuposto de evolução. Não tem como essa ideia, né, dessa evolução ter utilizado esses neurônios e toda essa complexidade do ser humano. Não tem como. Esse argumento cosmológico de que Deus criou todas as coisas, embora eu não sei se exista aqui no nosso seminário algumas pessoas que querem casar a teologia da evolução juntamente com a teoria teológica. Isso é quase inconcebível, porque a partir do momento que eu digo isso, eu vou ter que dizer que a explicação coerente de Gênesis capítulo 1, ou então vou dizer que é alegórico, vou cair nesse erro crasso de que Gênesis 1 é alegórico, e Gênesis 1, 2 e 3 é alegórico, eu vou cair no erro crasso, o design inteligente digamos que seja coerente essa questão do design inteligente, dessa arquitetura de Deus, que é uma nova roupagem, uma nova linguagem, digamos que mais contemporânea, para coadunar com as perspectivas filosóficas e mais atuantes dessa sociedade caída. Mas veja só, eu vou ter que dizer que quem dá a explicação correta de Gênesis capítulo 1 é Charles Darwin. Vai ter que esperar 3.200 anos da revelação para poder dar literalmente a interpretação correta de Gênesis capítulo 1. Infelizmente, alguns, Alistair McGrettel, o próprio Tom White, deixa eu ver aqui, William Lane Craig cai nesse erro crasso. Tem até um artigo de Wayne Grudem dizendo que existe 14 pontos contra a teologia que chamam de evoteísmo, que é uma desgraça. Para mim, tá certo. Desculpa a minha espinafração. Se eu fui impropério, me perdoem. Mas essa ideia é uma ideia totalmente inconcebível, né, dessa questão da evolução, porque é como se Deus fizesse assim. Deus criasse o homem e esperasse ele evoluir por vários processos evolutivos para que chegasse ao homem que nós temos hoje. Isso aí é inconcebível. Isso aí é incoerente. Outro ponto aí que a gente está tratando é a universalidade da existência em consensos. Bem, todas as sociedades, a gente sabe que a gente vive debaixo de um positivismo de Augusto Comte, que nomenclaturalizou, dizendo que em 3 faces, em 3 partes, a questão do mundo, o mundo da infância, né, que é até a Idade Média, da Idade Média ao tempo metafísico, que ele vai dizer que a escolástica dá uma refinada acerca das coisas de Deus, e depois ele vai falar da sociedade com progresso positiva, que é o avanço da ciência e o raciocínio lógico. A ideia de Deus não vai existir, porque ele parte do pressuposto que o homem é bom. De John Locke, ele parte desse pressuposto de John Locke, que vai ser aperfeiçoado, nós vemos aí, através da desgraça do iluminismo, do liberté, igualité e fraternité, que criou um monstro moral, e a gente sabe muito bem disso da Revolução Diabólica Francesa. Né? Ele parte do pressuposto, né, dizendo que quando o homem evoluir, esse negócio de Deus não vai existir. Mas é consenso universal, como foi bem colocado aqui nas questões de missões, que exista um Deus por esse consenso universal, embora que de forma distorcida. Pode passar aí, amado. A plenária está aberta. Quem quiser interromper, pode interromper, tá certo? Reverendo Bruno aí, que meu amigo Cleidson... Tá tranquilo. Tá uma boa, tá uma excelente aula, meu irmão. Não, mas
Eu sei que vocês, né, são sui generis, né, na perspectiva de vocês, são pessoas maravilhosas, mas se quiser falar, se eu tiver errado aí, se eu não abordei qualquer coisa, fale, meus irmãos, que aqui eu quero aprender, juntamente com os irmãos, tá certo? Eu sei que eu fui o É primeiro... mais fácil eu estar errado, meu irmão. Que é isso? Diga isso não, meu irmão. Jamais. Vocês são do cabedal intelectual invejável, meu irmão. Tá certo? Como eu disse na outra aula, a Gleison estava lá, né? Quando o Melquisedeque está, Abraão só dá o dízimo. Vocês estão todos aqui, os Melquisedeques aí, a gente só está dando dízimo, a gente fica só na recolhida. Isso é azar de Gleison, né? De Gleison. Eu conheço. Vamos lá. Vai, Vitor, passa aí. Já passou já? Tem outro ainda? Já, não, esse é o último. É o 5/5. Tá certo. Depois tu ajeita aí, Vitor, colocando um padrão mix aí, tu pode colocar isso aí. Rapaz, nem o meu tá no padrão Mints hoje, viu? Mas quem sabe é o reverendo Douglas, ele sabe colocar isso, ele faz isso aí. O meu só tá logo, que eu perdi aquele outro slide, o modelo que a gente tem, né? Está Tá aí no WhatsApp do grupo, deve ter o modelo. E também foi colocado no seu... Aí na sua pasta, não sei se você tem uma pasta do Mints, deve ter aí. Mas eu vou passar para vocês o modelo aí, tá? O modelo básico. Tá ok? Tá ok? Eu vou passar só mais 10 minutos para explicar isso aqui, tá certo, irmãos? É rápido. Vamos lá. A gente vai falar sobre... Ele trata isso na parte final. Vocês leram o livro, vocês sabem, né, que ele trata sobre essa questão do ateísmo, que a gente sabe que é a negação, literalmente, de Deus. Ele diz que o nascimento do ateísmo, literalmente, acontece, dar-se-á, esse sine qua non, infelizmente, pela queda do homem, a queda do homem e a necessidade do homem tentar se afastar de Deus. Embora aqui, através dos censos divinitatis e de semen religiones, ele mesmo assim, ele tenta se afastar de Deus, como diz lá no capítulo Salmo 14, dizendo, diz o louco no seu entendimento que não há Deus. E é engraçado que eu acredito que essa linguagem, embora aqui dentro da métrica hebraica, isso é um sarcasmo. E é um salmo imprecatório, né, reverendo Douglas? Se eu não estou enganado, podem me ajudar aí, os irmãos. E essa simbiose diabólica, risível, satânica, tem esse nascimento no coração do homem de tentar se flagelar e dizer essa negação de Deus. Né? A gente vai ver essa questão sobre o desenvolvimento desse ateísmo. Existe a universalidade do ateísmo, que só não fica ligado nas questões limítroformes. Em toda ambiência existe ateus, inclusive muitos ateus querem essa negação de Deus clara, principalmente nos países de cunho de reforma protestante. Na Alemanha, dar-se-á mais o ateísmo, que nasce dentro da cátedra, aparentemente com argumentos plausíveis, né? Partindo do pressuposto de uma ideia, de uma foto de teodiceia, enfim, não vou entrar nesse caso aqui. Mas essa universalidade dar-se-á principalmente nos países de reforma protestante. Infelizmente, isso aconteceu. Não é? Isso é, mas, como o próprio Herbert Campos vai dizer que existe a... Opa! Essa liberdade que é dada nos países protestantes é exatamente pela liberdade de expressão e a liberdade de pensamento que o próprio protestantismo traz, né? E que hoje estão atacando fortemente, principalmente a igreja cristã, porque ela dá essa liberdade da pessoa pensar e decidir se quer ou não ser ateu ou não, quer tentar desconstruir a Deus, né? Essa liberdade de expressão que é fruto do protestantismo e da palavra de Deus, né? Ah, com certeza. E existe essa universalidade do mal, porque nós sabemos, né, que todo o pecado, né, existe dentro de nós, né, biblicamente, diz lá em Romanos 5:12, por um só homem entrou o pecado, e com isso o pecado gerou a morte. Como disse Jonathan Edwards, que o sermão dele é impresso no livro de Sociedade Sem Pecado, John MacArthur vai dizer que devido à gravidade do pecado, a pessoa se tornar contumaz, a pessoa se torna insensível, e o réprobo, ele começa... Porque a questão do evangelho e a lei, nós sabemos, como Martinho Lutero vai dizer, que a lei, ela aponta, literalmente,
né, mostrando a doença. E a graça é o remédio, é a cura. E essa questão é porque o homem tenta se desfazer de Deus na sua realidade, da sua moralidade. Ele tem a sua cosmovisão partindo do pressuposto da sua vida, né, como questões diretivas. E essa universalidade do mal, a gente vê isso claramente, e agora de forma mais glamouralizada a gente vê isso na televisão, a gente vê isso na internet, a gente vê isso no Facebook. É inevitável que essa questão dessa universalidade. E também a questão da inevitabilidade, que parte do pressuposto, por o homem ser caído, não tem como evitar essa questão do ateísmo no coração do homem, dessa negação de Deus. Ou quando o homem, né, ou não nega, ou cria uma cristologia anárquica, como vai dizer Alistair McGrettel. Inclusive, os cristãos do primeiro século foram chamados de ateus por não serem politeístas, por acreditar somente em um Deus. Mas essa questão do Alistair McGrettel, você vê Jesus no modus operandi da pessoa, né, do agente, né, como o Jesus revolucionário comunista, não tem nada de Deus, e também com relação àquele pastor, filho do diabo, filho de Satanás, homossexual, do Henrique Vieira, e outros pastores que viram pastores de celebridades que fatiam o evangelho em favor de outros. Inclusive, até o famigerado Rodrigo Silva, né? Algumas pessoas que formam na arqueologia, eu não tenho nenhum problema com relação a ele, alguns argumentos plausíveis filosóficos, mas como todo adventista tem um cérebro no pé, né, a gente fica pensando assim, pronto, ele diz, né, que alguns ateus vão para o céu. Até onde eu sei, a graça é efetiva no coração do homem, transformando essa impiedade devido ao absolutismo, né, da época medieval. O Rodrigo Silva vai dizer que existe alguns ateus. Não existe ateu no céu, nem no inferno. Nem no inferno existe ateu. Ninguém vai ser ateu, nem no céu, nem no inferno. Eles vão crer. Né? E essa questão, né? Não, porque vai ter, não, até onde eu sei, a parte do pressuposto da justificação, Romanos 5, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, Hebreus 11:6, Hebreus 11:1, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, pelas quais não se vê. O verso 6, que aquele que busca Deus necessariamente tem que saber que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então não vai existir ateu no céu. Então Rodrigo Silva está citando mais de algumas das suas falácias do seu coração carregado da bandida da Ellen White. Então vamos lá. Depois, os teóricos e os práticos. Os teóricos... isso é verdade, né? Os teóricos e os práticos são aqueles que trabalham na militância, literalmente. Eles trabalham na militância, literalmente, a partir das universidades, né? Através dos idiotas úteis, que diga Lenin, né? Que pega um monte de babaca que não tem nada na cabeça e começa a colocar várias coisas falando sobre a negação de Deus, através, querendo ou não, através do comunismo, através do socialismo. Eles trazem um Deus, mas só que o Estado. Existe essa diferença. E os teóricos universitários, a escola de Frankfurt, que trabalham muito essa questão, alguns revolucionários dentro do próprio iluminismo, trabalharam sempre essa ideia. Por exemplo, Karl Marx, eu sei que vocês sabem disso, parece que o pastor José Barros, ele é historiador, não sei, mas vocês sabiam que Karl Marx chamou Darwin para prefaciar o livro dele, O Capital? Veja que coisa. Ele disse, não vou prefaciar não, porque a minha questão é teórica, a questão do que eu estou falando. É a primeira vez que é dado com o evolucionismo que tira Deus como atuante na criação. Esses são os teóricos acerca, né, do ateísmo, os militantes dentro das universidades aqui no Brasil. Não precisa nem falar, a Universidade do Brasil não tem curso de teologia, porque a gente sabe que as universidades elas são feitas a partir do positivismo de Augusto Conte. O lema da bandeira brasileira, ordem e progresso, é literalmente dos positivistas, da igreja positivista que tem aqui em Minas Gerais, aqui no Brasil, que ajudou nessa questão da questão da
questão da... Meu Deus do céu, faltou a palavra aqui. Da independência, não. Do Brasil, não. Se estivesse... Da independência, da proclamação da República, 15 de novembro, né? 15 de novembro é um grito contra Deus. Marechal Deodoro da Fonseca, ele é positivista, tá certo? E a bandeira do Brasil também vem também carregando essas misérias. A prática, eu gosto muito de Heber Campos, que ele nessa prática, nessa ortopraxia da questão do ateísmo, ele fala não somente dos que praticam o ateísmo, da onde Deus não existe, mas também ele fala dos cristãos que não praticam aquilo que eles conhecem acerca de Deus. É mais uma ideia, digamos que... É uma ideia do Lenin, não. Do que morreu louco, como é o nome do filósofo, do niilista. Nietzsche, Friedrich Nietzsche. É essa ideia desse ateísmo prático, que nós com a boca louvamos a Deus e a nossa ortopraxia é distante daquilo que os nossos lábios confessam. Essa é a ideia. Então, vamos lá. As consequências do ateísmo são terríveis. Por exemplo, qual foi a universidade que o ateísmo fez? Me diga uma. A única coisa que o ateísmo fez foi um cemitério na Suécia, e nada mais. A contribuição do ateísmo é zero. Moralmente, por não existir um padrão moral que rege as pessoas, o padrão moral é o que nós vemos hoje, que é bem prático no marxismo cultural. É o que nós temos visto hoje, é a questão de não existir um padrão moral. As consequências é o homem atentar contra a própria vida. A prática positivista do desgraçado do Augusto Comte, a gente vê na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que o homem constrói um tanque para matar outro. O pós-modernismo, muito bem colocado, nós vemos a glamoralização de matar pessoas inocentes, através do aborto, do casamento homossexual, que não é casamento, não existe casamento, né, com dois órgãos sexuais iguais, existe pares, não existe, anulando a perspectiva divina. O próprio Nietzsche ele vai dizer, né, que Deus deveria estar morto. Ele vai colocar isso naquele livro Ex Homo, né, que é esse homem, a ideia do Superman, que Hitler pega a ideia dele, do homem especial, né, dessa casta diferenciada. Pode falar, reverendo? A ideia agora não é nem o pós-modernismo, é o pós-modernismo. Então, o pós-modernismo já não é mais o que se conta hoje em dia, é o que vem depois disso. Então, não há nenhum padrão mais, né, que é o que se chama de uma sociedade líquida, né, volátil. Então, isso é bem mais complicado, vamos dizer assim, do que apenas ser diferente ou supermoderno. É o pós-modernismo mesmo. Pode falar, reverendo Douglas. Hoje, após a consciência na Europa é de que o não é nem pós-modernista, é pós-cristã, que o cristianismo já passou pela Europa e agora a Europa vai caminhar para um outro caminho pós-cristão, que o cristianismo já passou. Isso vem desta figura do Bauman, né? Dessa sociedade líquida que o reverendo citou, né? Essa referência que é como se o cristianismo fosse somente uma filosofia que veio, passou e agora eles já estão partindo para outro tipo de filosofia que eles estão esperando acontecer, de um mundo novo aí. Tem um livro muito bom. Quer falar, reverendo Cleiton? Pode falar. Francis Schaeffer, ele vai abordar essa questão da pós-modernidade, né? Ele vai dizer que a situação em que se encontra, ela surge no modernismo, já no modernismo com a questão da epistemologia, que é a forma do conhecimento. Quando eles abandonaram a epistemologia a partir da revelacional, né, na forma escrita da revelação, e abraçaram
a epistemologia partindo de um pressuposto de um conhecimento iluminista, né? Então se desbrochou-se várias filosofias nihilistas, né? Surgiu várias pressupostos pagãos, e isso surge no modernismo e as consequências que a gente vê hoje claramente no pós-modernismo, e como o pastor José Barros falou, no pós-modernismo, e complementando bem o pastor Douglas, no pós-cristianismo na Europa, né? Não somente na Europa, mas o exemplo disso claramente a gente vê nos Estados Unidos, um país de origem cristã, protestante, né? Hoje a gente vê claramente um país que aposta toda a sua fé. Então, nós precisamos urgentemente voltar, como disse Schaeffer, a uma epistemologia partindo de um pressuposto revelacional escrito, que é a revelação através das escrituras sagradas. O reverendo Luciano levantou a mão. Pode falar, reverendo. Ok, meus irmãos, graças a Deus, boa tarde a todos. Só complementando aí tudo que vocês falaram, parece-me que está fresquinho, porque ontem a gente estava falando desses pressupostos da inspiração, da escritura. Eu estou dando teologia bíblica do Antigo Testamento, e me recordei de Norman Geisler, William Nixon, no livro Introdução da Bíblia, as três pressuposições, né? A ortodoxia, o modernismo e neo-ortodoxia. E não sei se vocês concordam com a definição de William Nixon e Norman Geisler, que com relação ao modernismo, que a gente conhece como liberalismo teológico agora, o grande problema não foi a negação racionalista aberta daquilo que a Escritura tem como inerrante, inefável, né? Porque a definição do liberalismo teológico, do modernismo, a Bíblia contém a palavra de Deus. Só que a neo-ortodoxia é infinitamente pior, porque o pressuposto dela, segundo Geisler, é que ela torna-se a palavra de Deus. A partir do momento em que, de forma, experimental, as experiências pessoais do homem, a gente está falando de antropologia teológica, tem que pensar nisso. As aspirações do homem, o seu pressuposto de Deus, é que define a sua crença. Então, a Bíblia não importa para esses neo-ortodoxos se ela é a palavra de Deus ou se ela contém a palavra de Deus. Eles vão mais além. Ela torna-se a palavra de Deus, quando do pressuposto totalmente humano. Isso, na verdade, é ressuscitar o humanismo renascentista do século XV, século XVI, né, que o homem era a medida exata de todas as coisas. Então, é infinitamente pior, na minha visão. Por quê? Porque com isso surge o liberalismo teológico, com ares de neo-ortodoxia de Rudolf Bultmann, que todo mundo conhece como liberal, né? Só que ele é liberal dessa linha neo-ortodoxa, né? Então é muito perigoso quando ele diz que Cristo, na verdade, o Cristo da fé dos cristãos, é aquele do qual muitos mitos, e ele faz o trabalho de desmitologização, é esse palavrão mesmo. Tirar os mitos da Bíblia, você vai encontrar o verdadeiro Cristo, a essência dele, não o histórico nem o da fé. É aquele que se torna para mim o verdadeiro querigma de Deus. É a expressão que ele usa, né? Ele é esse, quando eu creio que mesmo que aqueles milagres ali sejam mitos, que Jesus não foi mais do que um judeu piedoso, e que a ressurreição é o dilema da escatologia. Ele escreveu Jesus Cristo em Mitologia, uma das suas obras, e ele trabalha exatamente o pressuposto de que o que realmente importa não é a ortodoxia da palavra, e nem se contém alguma coisa de palavra de Deus. O que importa é que ela se torna no momento em que eu creio que Cristo ressuscitou, não literalmente, mas a ideia de um Cristo nasceu no coração dos discípulos, ressuscitou, e é isso que importa. Veja que mazela miserável que está acontecendo agora, e esse pressuposto tem tomado muita força agora, né? Principalmente com o advento da pandemia. Então as pessoas estão agora partindo por esse pressuposto muito mais neo-ortodoxo, de tudo aquilo que era absoluto, agora muito mais subjetivo, e isso se torna a palavra de Deus, a partir daquilo que eu individualmente concebo como palavra de Deus.
Então, queria só acrescentar esse pressuposto. Reverendo, se o senhor quiser tomar o tempo todinho, pode falar. A sua palavra falando aí, para mim, é um anjo do céu, tá certo? Imagina. Queria só dar esse adendo aí. Não, mas... Obrigado. Amém. E no caso, quando o senhor toca aí nessa questão de Rudolf Bultmann, ele parte do pressuposto do sola experientia, que é gravíssimo, né? Que é gravíssimo. Eu vi um artigo, por exemplo, Eta Linerman, destrói ele, né? Acaba com ele, quem acaba com ele é Eta Linerman. Enterra ele, infelizmente já estava morto, né? Mas Eta Linerman destrói ele. Por exemplo, querendo ou não, Calbart com aquela ideia de colocar Deus de forma transcendente demais, que até Heber fala disso, né? O outro, né? Porque ele parte do pressuposto de Soren Kierkegaard, da ideia quantitativa e qualitativa de Deus, da distância, aí é que tem um problema terrível, né? Com essa relação. Calbart, enfim, também outras práticas das quais a gente vai abordar. Eu tenho Vale lembrar que Rodolfo Bultmann é produto de Soren Kierkegaard, né? Também. Do existencialismo de Soren Kierkegaard, né? De uma época de que a guerra veio trazer para as pessoas a necessidade de uma experiência mais pessoal com Deus. Então, a filosofia de Kierkegaard é exatamente essa, né? Do experimentalismo, da experiência pessoal, transcendente, emanente e tudo mais. Então, ele é filho dessa filosofia aí também. É o filme Em Busca da Arca Perdida. Em Busca da Arca Perdida, ela tem uma parte ali que é a parte existencialista da definição de fé de Soren Kierkegaard. Quando ele está na ponte, ele não consegue ver nada. Mas ele põe na cabeça, de forma velada, dizendo que a fé é um salto no escuro. Ele pega e coloca o pé na escada. Eu não sei se vocês concordam, mas esse tipo de pensamento ele é tão mais nocivo agora do que o próprio liberalismo teológico, né? O modernismo teológico que a gente tanto combateu, principalmente os presbiterianos de fundamentalistas, né? De denominação, de defesa da fé. Hoje, se Machen tivesse vivo, ele ia bater nessa nova linha de frente aí que está surgindo, com muita força. Agora sim, o grande problema, eu vou ser sério aqui com os irmãos, tá certo? Eu vou terminar agora. Um dos grandes problemas que eu vejo é sempre essa sedução teológica por outras coisas que aparentemente viram um adendo, mas depois vira o fulcro central teológico. Não, porque eu quero estudar filosofia escolástica, tem problema nenhum. O Strong vai falar isso, né, que estudou filosofia lá na teologia sistemática dele para colocar ela como escrava. Mas o grande problema é o contrário, viu? Querer casar outras coisas. Olha, teólogo de verdade, né, que quer, ele tem que ter no mínimo conhecimento de línguas originais. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, não sei se vocês vão concordar com isso comigo, mas para mim tem que partir desse pressuposto aí, bem. Se ele quiser brigar com os gigantes, ele precisa ter. E não precisa ser uma manuscritologia, não precisa ser ir tão longe, não, mas pelo menos um conhecimento básico da. E Scheinhorn fala isso, né, no livro dele. Não sei se você já leu aquele livro que ele trata. O Scheinhorn, o nome dele, na verdade. O nome é meio alemão, né? Roy Zuck então, também trata isso, pastor. Quem? Roy Zuck. Isso. Gordon Feel, G. Kabyle, exegese e exposição. Um dele é Robert Scheinhorn, se eu não me engano, Júnior. Da exegese à exposição. Eu tenho esse livro, eu mando pro livro. Pois é, manda aí pro grupo. Ele fala exatamente isso. O grande problema é que muitos teólogos, né, formados no seminário, eles abandonaram o conhecimento das línguas originais e isso reverberou no púlpito, né, na falta de profundidade, porque não é que a exegese e as línguas originais são a nata, né, da teologia, mas elas dão a base para a teologia bíblica, sistemática e tudo mais. E realmente sempre, eu concordo. até filosófico. Vou terminar aqui para Vitor entrar. E Vitor já está totalmente aquecido aí. Está parecendo o Cristiano Ronaldo na estreia dele. É Lucas, viu? É Lucas. Eu sou o terceiro, rapaz. Cristiano Ronaldo foi cruel. Vamos lá. O ateísmo, né, digamos assim, que travestido de teologia, né, que é o deísmo, panteísmo, politeísmo. O deísmo coloca Deus
transcendente demais sem ser imanente, impessoal, né, que é fruto dessa desgraça. Desculpe meus impropérios, viu, irmão, na linguagem, que eu estou meio raivoso hoje, tá certo? Santa Cruz desceu para a Série D, eu estou mais triste. O panteísmo que coloca o Deus, né, imanente demais, né, que necessita da natureza para existir, e o politeísmo que diminui a pessoa de Deus e coloca ele também, né, pessoal demais, essas questões que são travestidas de teologia em relação a tudo isso. Obrigado, meus irmãos, por terem aguentado essa minha voz rouca e terrível durante 1 hora e 20 minutos, tá certo?